Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo e este é o canal Texto em Foco, um canal cristão onde o nosso foco é o texto bíblico. Seja muito bem-vindo! No Texto em Foco de hoje, nós iremos expor o texto de Romanos 8, verso 28, que infelizmente faz parte desse grupo de textos que estamos estudando aqui no canal, que muitos interpretam de forma distorcida, tirando ele aí do seu devido contexto e aplicando a bênçãos materiais, a projetos pessoais, enfim, a essa famosa teologia da prosperidade e triunfalista da nossa atualidade. Mas vamos direto ao ponto. Vamos ao texto. Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De cara, quando já entramos aqui no contexto de Romanos 8, nós já percebemos que não é de prosperidade financeira ou de bênçãos e sucessos que esse texto está falando, que tudo vai dar certo em sua vida ou tudo vai cooperar para os seus planos. Não é disso que o texto está falando. Mas Romanos 8 é um dos capítulos mais ricos teologicamente falando que temos aqui nas Escrituras. O apóstolo Paulo foi quem escreveu toda esta carta aos Romanos. E quando chegamos aqui no capítulo 8, Paulo ele destaca para nós pontos importantíssimos e essenciais para a nossa caminhada na fé cristã. Aqui nós enxergamos, logo no verso 1, a promessa de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Paulo também diz que uma vez livres das inclinações da carne, o cristão que foi salvo, ele foi salvo para andar em conformidade com o Espírito. Romanos 8, versos 5 ao 11. Temos também aqui em Romanos 8 a certeza da glorificação futura. Romanos 8, verso 18 ao 30, Paulo diz que tanto nós, a raça humana que caiu em pecado, quanto a própria natureza está sedenta aguardando o dia da nossa redenção. E bem no meio desse contexto, encontramos o verso do vídeo de hoje que estamos estudando, verso 28, que traz uma afirmação poderosa sobre a soberania de Deus no meio de tudo isso. Paulo diz que é Deus quem trabalha, rege todas as coisas para esse bem, para esse propósito, para a redenção, restauração de todas as coisas. Então esse é o contexto desse versículo, um contexto muito rico, meus irmãos, teologicamente falando. Então, diante desse contexto, vamos mais a fundo. O que esse verso 28 significa dentro desse contexto? Vamos lá então? Quando Paulo diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa palavrinha aqui, sabemos, do texto, no original grego, significa um conhecimento de alguém, uma certeza, uma segurança que traz a sensação de pertencimento. Então o que Paulo está, na verdade, dizendo é que o crente pertence a alguém. O cristão pertence a alguém. Ele está seguro em alguém. E esse alguém pagou um alto preço para que nós experimentássemos essa segurança de pertencimento. Esse alguém a qual o crente pertence é a pessoa de Cristo, meus irmãos. Nós pertencemos a Ele. Ele pagou por nós um alto preço, um preço de sangue vertido lá naquela cruz. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 21 nos diz isso, né? E Paulo diz aqui no texto que uma vez nós já sabendo disso, que nós pertencemos a Ele, Paulo diz que nós precisamos saber de uma coisa quanto à nossa segurança. E que coisa é essa? A continuação do texto, no verso 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Olha que bênção, olha que maravilha! Uma vez sabendo que pertencemos a Cristo, a nossa segurança de vida, a nossa cosmovisão de vida passa a ser gerada a partir do que Ele fez por nós naquela cruz. Os nossos medos, nossas ansiedades, nossos planos futuros, tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, está nas mãos soberanas do nosso Deus.
Então, meus irmãos, o início aqui deste texto de Romanos capítulo 8, verso 28, é justamente Paulo dizendo que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Um exemplo disso foi a cruz. A cruz foi um dos meios que cooperou para o nosso bem. Embora a nossa vida seja feita de montes, de vales, de alegrias e lágrimas, abundâncias e perdas, Paulo diz que todas essas coisas é Deus trabalhando, cooperando para o nosso bem. E com isso, Paulo não está dizendo que todas as coisas que nos acontecem, acontecem conosco, são sempre coisas boas. Não é isso, meus irmãos, pelo contrário. Paulo está afirmando que mesmo as coisas ruins, situações que são más ou contra nós e desesperadoras, elas também cooperam para o nosso bem. Deus as transformará em bênção para o nosso bem. Foi o caso de José, que aconteceu ali no Egito, quando seus irmãos o venderam, achando que estavam fazendo mal a ele. Mas Deus, diz o texto, transformou aquela situação má em quê? Em bênção para preservar quem? A sua família, a sua genealogia, do seu povo de onde viria o descendente, o Messias prometido. Então, Paulo aqui nesse texto, ele também não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas de forma aleatória, sabe, meus irmãos? Não é isso que Paulo está dizendo. Como se a vida fosse um grande jogo de quebra-cabeça e peças fossem sendo encaixadas por coincidência ou por nossa própria iniciativa. Nada disso. A verdade é que não existe coincidência para os que creem, para os que têm fé, mas é Deus quem tece nossa vida como um artesão. É Ele quem escreve o poema da nossa vida, capítulo por capítulo, para que no fim seja esculpido em nós o caráter de Cristo, a imagem de seu Filho. Então, nesse sentido, coisas boas e até coisas más, coisas ruins, nos acontecem. É Deus trabalhando, cooperando para o nosso bem, para um bem maior, maior até mesmo do que os nossos próprios projetos e sonhos, mas para que os sonhos dele, de Deus, se cumpram em nós. Segundo ponto desse texto é que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28, na continuação do texto, Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, até porque nem todas as pessoas o aceitam e reconhecem que são suas criaturas. Mas Paulo diz que é apenas para o bem daqueles que o amam verdadeiramente. Então, meus irmãos, se amamos a Deus, contudo, sabemos que Ele toma nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Portanto, não há motivos para desespero, para dúvida ou ansiedade no coração de quem ama a Deus. Sabe por quê? Porque toda boa dádiva procede de Deus. Todo dom perfeito vem de suas bondosas mãos em favor dos seus filhos, em nosso favor, daqueles que o amam. Em terceiro e último lugar, o texto diz que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. É o que diz aí a continuação do verso 28. Aqui está um dos focos principais desse texto, meus irmãos, que Deus trabalha e todas as coisas resultam desse trabalhar de Deus, podem até cooperar para o meu bem. Porém, não é segundo as minhas vontades. Essa é a interpretação errada do texto, né? A gente acha que Deus trabalha sempre ao nosso favor, segundo aquilo que a gente quer, mas não é isso que o texto diz. Deus tem um plano perfeito, eterno e vitorioso. Planos melhores que o nosso, com certeza, que vai além de coisas materiais que sonhamos, de uma vida aqui neste mundo corrompido pelo pecado. E esse plano não pode ser frustrado. E é por isso que Deus vai levar a cabo, até o final, esse plano. Todas as coisas resultam e irão cooperar para o final desse plano. Não existe acaso para nós. Nossa vida, nosso futuro e tudo o que nos diz respeito estão sob o total controle do Senhor. Então,
É nesta promessa que devemos descansar hoje, meus irmãos, na certeza de quem pertencemos. Pertencemos a Ele. Na certeza de que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o meu bem, o bem da minha salvação, o bem da minha redenção, e não dos meus sonhos, projetos, porque no final das contas, a vontade do Senhor será sempre cumprida, será sempre bem feita, visando, meus irmãos, a nossa salvação, o nosso bem espiritual com Ele. Diante dessa exposição desse texto, vamos tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida espiritual hoje. E a primeira coisa que podemos aplicar desse texto é que devemos confiar na soberania de Deus. Mesmo em momentos difíceis, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle, trabalhando, regendo todas as coisas como um maestro de uma ópera, regendo todas as sinfonias para o nosso bem. Não duvide, nunca duvide disso, meus irmãos. Há um Deus sentado agora no trono da majestade, que governa todas as coisas e está pensando no seu bem agora mesmo, na sua entrega, na sua salvação. Uma segunda aplicação é que precisamos ter uma vida de obediência e amor a Deus. A promessa aqui do texto, ela se aplica àqueles que o amam verdadeiramente. Se queremos desfrutar dessa verdade, devemos viver em comunhão com Ele. Não há como dizer que amamos alguém sem se comunicar, sem se relacionar, sem ser fiel a essa pessoa, não é verdade? Com Deus é da mesma forma. Temos que ter um relacionamento com Ele, com a sua palavra, estando em espírito de oração em todo o tempo. Enfim, uma vida de entrega, um relacionamento pessoal com nosso Deus. Uma terceira e última aplicação é que devemos viver com a perspectiva de vida eterna. Nossa maior riqueza ou nosso maior bem, meus irmãos, não está nesse mundo, mas está na conformidade com Cristo, no contentamento e na nossa glorificação futura. Se todas as coisas cooperam para o meu bem, então um salvo que pertence a Cristo, ele vai almejar estar com o seu Senhor. Ele vai almejar sair deste mundo de pecado e encontrar com aquele que tanto o amou, que o buscou, que buscou o seu bem. Que seja essa a nossa oração, meus irmãos, hoje. Que essa verdade fortaleça sua fé e lhe dê confiança no amor e na soberania de Deus. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, se você é novo por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe para que o YouTube leve esse conteúdo a mais pessoas e ative as notificações para mais conteúdos como este de edificação da nossa fé. Um forte e grande abraço, que a paz seja com todos. No silêncio do momento encontro paz, tudo ao redor devagar se desfaz. A brisa canta serena e tão fugaz na mente. Só agora